Na questão 7, temos que encontrar A e B, de modo que o nosso A mais BI seja igual a essa bela fração aí. Então, a gente começa por aonde? Primeiro, sabendo que a página que a gente está lidando é a 256, já é um bom começo. Depois, o que a gente vai ter? Bom, tem que fazer essa divisão, né? Primeira coisa, não tem nem o que pensar. Então, a gente vai multiplicar isso aqui. Não é o complementar, eu sempre troco as coisas, né, cara? Eu já esqueci. O conjugado do nosso denominador. É exatamente por isso que a gente multiplica. Então vai ser 5 menos 2i. Tá começando a aumentar a quantidade de nomes que o cara tem que saber, cara. E, não é pouca coisa, não. O conjugado. Inclusive, o conjugado implica que a gente tem que trocar o sinal aqui. Né? Mantém a parte real do jeito que tá e troca o sinal da parte imaginária, que está só nas nossas cabeças. Tá? Então, feito isso, basta fazer essas multiplicações, coisa muito tranquila, né? Nesse caso, a gente vai ficar com o quê? 4 mais 13, que multiplica o tal do 5 mais 2i. E daqui eu vou tirar 4 vezes 5, que dá 20, mais 8i. Depois eu vou ter mais 15i. Por fim, eu vou ficar com 3 vezes 2, que vai dar 6, vezes i elevado ao quadrado. Então isso vai ficar menos 6. E agora é só juntar as coisas. Daqui a gente vai ter 20 menos 6, que vai dar 14, né? Mais aqui 15 mais 8 dá 23, acredito eu. Então 23i. Então esse é o nosso denominador, numerador dessa coisa. Bom, a menos b vezes a mais b, tu sabe que vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ser dividido por 5 ao quadrado, que vai ser 25, menos o quadrado do segundo, ficaria 2i elevado ao quadrado, vai ficar 4i ao quadrado, então vai ficar menos 4. Como tem este menos aqui, vai trocar o sinal, vai ficar mais 4. Portanto, a gente vai ter 25 mais 4, que dá 29. Então, ficaria mais ou menos isso, né? O numerador é o tal do 14. Ô, meu bem. Não troca as coisas, cara. Arruma bonitinho, isso. Então, o numerador é isso daqui que a gente obteve. O denominador é 29. Então, o nosso A mais BI vem a ser igual a quem? A 14 sobre 29. Que agora faz sentido a gente separar as coisas nessas divisões. Vai ficar mais 23 sobre 29. Daqui não sai nenhuma simplificação, né? Inclusive isso aqui é vezes i. Daqui não sai nenhuma simplificação boa que dê pra fazer, eu acho. Então eu vou deixar assim. Porque se eu não vi nada diferente, o que eu posso fazer, né? Tá bom, e daqui a gente tira que o nosso A, ele é igual a 14 sobre 29. Se eu copiar isso, acho que ajuda bastante, né? Já fica tudo na forma de fração, bem arrumadinho. E o nosso B, ele tem que ser igual a 23 sobre 29. Tão simples quanto isso. Tá aí. Tá a resposta, vamos ver se tá certo. 14,29, até aqui tá bom. 23,29 tá excelente. Agora a questão 8. O que a gente tem na 8, cara? Bom, aqui tá sendo uma revisão excelente de fração, né? A gente tá revisando bastante coisa. Frações, potências, tudo que é de bom no mundo a gente tá revisando. Tá, Z1 é 1 menos I. Eu vou ter que copiar isso, porque certamente a gente vai reutilizar essas informações em algum momento. Menos I. Quem está estudando para vestibular e vem olhar e resolver as questões deve dar
uma certa agonia, né, de ver eu copiando as informações antes de terminar de ler o enunciado para depois saber o que eu preciso fazer. Eu já disse isso umas quantas vezes e vou repetir de novo. Isso é costume, cara. Quando tá resolvendo questões de cálculo, de física lá numa graduação da vida, tu não, a pergunta é mais direta. Tu não precisa ler o comando da questão, não. Tu já sai buscando as informações, já sai tirando informações e anotando elas num canto enquanto tu tá lendo o enunciado. Pelo menos pra mim sempre funcionou bem, né, pra responder as coisas. Aqui o problema é o ensino médio, né, cara, que tu tem que se preparar pro vestibular, tu tem que mudar um pouco o estilo de como é que tu lê as coisas, mas por enquanto eu vou seguir assim. É muito difícil quebrar um padrão, sabe? Não é tão fácil, não. Então nosso Z2 vai ser 2 mais 4i e a gente segue como se nada fosse, né? Z3 vai ser o que para nós? 2 mais i. Vamos lá então, calcule o valor da expressão. É uma pequena expressão, cara. Olha só o tamanho dessa expressão. Tá, z1 ao quadrado menos z2. Tá certo. Tinha que ser, né? Vamos botar o quadrado assim, vai ficar meio feio, mas vai. E essa coisa multiplica outra coisa. E é menos z2, meu amor. Menos. Tem uma diferença bem grande do mais pro menos. Não é pouca, não. Z2 mais Z3 sobre Z1. Então botamos assim. Não adianta botar o coisa pequenininho, né? Ele vai estragar tudo na hora de transformar isso numa fração. Então, se não tem o que fazer, faremos assim. Ai, ai, recém copiando enunciado, né, cara? Pois é. Só isso mesmo. Z2, Z3, Z1, Z1 quadrado menos Z2. Tá. Então tem que começar por algum lugar, eu vou começar por aqui. Não tem pra onde fugir, né? Então pego você primeiro e vamos trabalhar com essa coisa. Tá. Isso aqui vai gerar o que pra mim? Não precisa ser na mesma linha, deixa pra cá. Z1 elevado ao quadrado. Quem é você? 1 menos i. Tá bom. Menos o tal do Z2. Quem é o meu Z2? É essa coisa. Que eu já vou copiar pra cá. E aí, cara, a gente copia essa coisa. Não, não copia não. Faz esse quadrado primeiro aqui embaixo. Escreve, cara. Não é só Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas. Não é assim que tem que ser. Tá, então aqui vai ser o quadrado do primeiro. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Mais o quadrado do segundo. Nesse caso, i elevado ao quadrado vai dar menos 1. Então, tá aí. Isso menos 2 mais 4i. Muito bem. Juntando o que dá pra juntar. 1 com menos 1 vai dar 0. Menos, vai ficar menos 2 mais 2i no final de tudo. Tá ótimo, então. Pronto, então esse pequeno pedacinho já tá feito. Agora tem que fazer este outro pequeno pedaço. Z2 mais Z3. Esse é o primeiro que a gente vai lidar. 2 mais 4i. Vamos lá, vamos botar assim. Z2, deixa separadinho. Mais Z3. Então vai ficar menos 2 mais a porcaria do 4i mais o tal do Z3. Não é menos 2, é 2. Será que eu copiei errado pra cá? Ah, não, o sinal é de... Ah, eu já errei. Olha só como é que é a vida do miserável, né? Isso é menos, tá? Isso aqui, Z1 elevado ao quadrado. Menos Z2. Menos Z2. Bota tudo entre parênteses, porque este menos vai mudar o sinal de todo mundo.
Se tu fizer as coisas de maneira estúpida, tu vai errar a questão. Então o meu 1 menos i elevado ao quadrado gerou isso daqui. Aí menos, vai ficar menos 2 aqui, menos 4i. Portanto, no final das contas eu vou ficar com menos 2, que é o que vai sobrar da parte inteira, que o resto foi embora, e aqui vai ficar menos 6i, seu animal. Cara, eu não sei como é que eu sobreviveria na natureza, eu não faço a menor ideia. Porque é um negócio assim que não, tu me vê resolvendo as coisas aqui, tu não acredita que um ser humano desses consiga sobreviver. Mas parece que eu consigo de vez em quando. Tá, então aqui não é menos 2 mais 4i, seu animalzinho pequeno. Pro Z2, é só 2 mais 4i. E o nosso Z3 é 2 mais i. Então, bota aqui. Tá, tendo corrigido esse mal entendido, a gente vai ficar com 4 mais 5i. E é um valor bonito, né? Principalmente porque isso aqui a gente vai ter que dividir por o nosso Z1, né? Que bom, cara, que eu adoro as frações, elas são tão gostosas de trabalhar com elas. 4 mais 5i dividido por o tal do Z1. Cadê o Z1? Cadê você? É você que eu preciso na minha vida. Mas não esse espaço, né? Tá, então vamos montar isso aqui e resolver, porque aparentemente é só fazer isso, né? É só isso. Tá, copia você, joga pra cá, multiplica pelo conjugado do denominador, então vai ficar 1 mais o tal do i, dividido por, de novo, 1 mais o i. E aí é só fazer as continhas. É tão fácil, né? É tão simples. Vou ficar com 4 mais 5i. Pera aí. Não, mas não ia adiantar, né? 1 menos i ao quadrado. Ah, não brinca comigo. Tá, aqui a gente vai ficar com 1 menos i ao quadrado, se eu não fizesse as contas, que multiplica 4 mais 5i dividido por 1 menos i. Então aqui sai uma simplificação dessa coisa e eu não preciso fazer esse pedaço. Não é mesmo? Não preciso estar multiplicando pelo conjugado de ninguém, de nada e tudo mais. Então a única coisa que eu preciso fazer aqui é lembrar que é esse pedaço aqui, que seria o segundo, vezes... Não, meu bem, calma lá. Vamos conversar aqui. Bota um vezes assim. E a gente vai ter 1 menos o tal do i elevado ao quadrado. Aí quando a gente fizer essa multiplicação, aqui vai ficar 1 menos i vezes isso daqui, só. Olha só que coisa bonita, como as coisas se simplificam, né? Só lembrando que 1 menos i saiu dessa parte aqui, né? 1 menos i ao quadrado. Vai sair disso. E o outro... Eu tenho problemas. Não, seu animal, não vai não, porque aquela parte, a resposta dela é isso aqui. Ô menino, pra que tu faz coisas assim que entristecem o ser humano? Só de olhar, cara, ninguém nem acredita que tu tá fazendo essas coisas, que é possível alguém fazer, cometer um erro desses. Então z ao quadrado, z1 elevado ao quadrado menos z2 é isso, e não o que eu gostaria que fosse. Portanto, sim, a gente multiplica pelo conjugado. E sim, vamos ter que fazer tudo as coisas, não tem pra onde fugir. Na vida do pobre não devem existir atalhos. Não é nem que não existem, não deve existir. O pobre nasceu para sofrer e pronto. 1 mais i dividido por... Até os patos concordam ali fora. Ô meu bem,
Fica aqui dentro, meu amorzinho querido. Deixa eu escrever. 1 mais i. Muito bem, então faremos as contas, já que a gente tem que fazer. Vai ficar 4 mais 5i. Que multiplica o tal do 1 mais i. E daqui sai o quê? Bom, vai sair 4 mais 4i mais 5i. Isso menos 5, né? Tá bom. Então vai ficar menos 1 mais 9i. Isso vai ser dividido por a parte de baixo, que vai ser o quadrado do primeiro. Então vai ficar 1 menos o quadrado do segundo. Então vai ficar mais 1, que vai dar 2. Tá bom. Então a gente chegou nisso. Menos 1 mais 9i sobre 2, que a gente vai multiplicar. E, melhor dizendo, isso aqui é essa parte. Importante que isso fique bem esclarecido. Botamos um sinalzinho de igual e vamos ajustar. Senão nada dá certo, né? Pronto. Tá bom, agora é só multiplicar por este outro pedaço ali, que é você. Então pega aqui. Bota um vezes. Não sei. Quem sabe? Talvez eu só copie esse pedaço, né? Ainda tem isso pra fazer, cara. Bom, multiplicação é um negócio muito livre, né? Essa é uma coisa muito bonita. Esse denominador que tá aqui, a gente tem uma liberdade grande. Não, olha só o que tu tá fazendo, pô. Estragando com o negócio. Ele ia ficar com a letra toda deitada ali, por conta desse pedaço, não sei porquê. Tá, mas olha a liberdade que a gente tem na multiplicação. Esse denominador, esse 2 aqui, eu posso dividir esse fator aqui por 2. Então ficaria menos 2 menos 6i dividido por 2 vezes menos 1 mais 9i. Olha que coisa linda. Então nesse caso a gente vai ficar com menos 1 menos 3i, que multiplica menos 1 mais 9i. Tem uma cara de estar errada, né? A questão não tem uma cara boa, cara. Cara, eu boto o celular e eu me esqueço que tá, o celular não tá na porcaria pra ficar em silêncio, calado, cara. É triste o cara ficar velho, né? Tu não consegue mais lidar com a tecnologia. Antigamente era tão mais fácil lidar com as coisas, eu lembrava das coisas que eu tinha que fazer. Hoje em dia tudo é chato, cara. Tá, a gente vai ficar com o que aqui? Menos 1 vezes menos 1, teremos 1. Menos 1 vezes 9i vai ficar menos 9i. Depois a gente vai ter o tal do menos 3 vezes menos 1. Bom, aí vai ficar 13 mais 13. E por fim, aqui a gente teria menos 27 vezes i elevado ao quadrado, o que vai resultar em mais 27. Então, no final das contas, a resposta daquela coisa vai ser um número complexo do tipo 1 com 27 vai dar 28, menos 6i. E é isso. E um pouco daquilo também. 28 menos 6i. Tem umas que eu não acredito que eu cheguei na resposta, sabe? Porque às vezes no meio ali tu fica meio confuso com
continhas que tu fez, tu fala, sei que eu acertei aquela multiplicação, mas daí às vezes não vale a pena ficar voltando para revisar, né? Tu, vamos avançar, vamos assumir que eu acertei e vamos fazer o resto das contas. Então aqui na 9, obtém um número complexo z, tal que esse número dividido por 1 menos i, mas quem diria que a gente ia ter divisões, né? Que mais? Mais z mais 2. Dividido por 1 mais i. Minha nossa, ainda tem mais do outro lado. Nossa, quando eu acho que acabou, não acabou, cara. Igual a 3 sobre 2 mais 7 meios d. Não dá para me livrar dos denominadores com tanta facilidade. Vamos ver o que vai dar para fazer. Tá. Vamos primeiro conferir se eu copiei as coisas certas, né? Z1 menos i, z mais 2 i mais 1, 1 mais i, quer dizer, isso, 3 meios, 7 meios. Tá. Muito bem. Se eu vou ter que fazer por partes, né? Eu vou ter que me livrar desses denominadores. Não tem muito pra onde eu ir, cara. Vou ter que fazer as contas, infelizmente. Então vamos começar pelo menorzinho aqui, né? Menorzinho. Vou começar pelo primeiro. Vou ter que fazer o que daí? Tá bom, aqui eu vou multiplicar pelo conjugado. Então a gente vai ficar com... Não multiplicamos os lados por nada, né, cara? Deixa quieto. Melhor fazer assim do que tá mexendo muito com as coisas. Então, a gente vai ficar aqui com... Poxa, 1 mais i, cara. Ó, travei de novo. O que eu faço, né? Aquela pergunta básica. Mais o tal do i. E pronto. Tá, daqui vai sair... Bom, pelo menos o numerador é tranquilo, né? Vai ser z mais zi. Vai ficar isso dividido por 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Eu vou deixar desse jeito, tá? Ou não também, o denominador vai ser o mesmo para as duas frações aqui, né? Em todo caso. Então, não importa. Então, aqui é só fazer a continha. Seria o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar 1 mais 1 que vai dar 2. Pronto. Primeira fração é isso que a gente obtém. Segunda fração é você, que já é um pouquinho mais chata de resolver. Porém nem tanto, né? É ruim, mas não é tão ruim assim. É só ruim. Então pega aqui, multiplica pelo conjugado do denominador. Vai ficar 1 menos i sobre o tal do 1 menos o i. E é isso só, né? Todo o trabalho se resume a isso. Então aqui a gente vai ficar com z mais 2, que multiplica 1 menos i. Caramba, cara, coisa feia. A gente vai ficar com z, que é só isso, né? Z vezes 1 menos zi, depois mais 2 menos 2i. Coisa bonita, né? Coisa bonita. Ai, ai, como é que eu vou lidar com essa coisa? Não sei lidar com isso. Eu vou ficar com z mais 2 mais... Aqui vai ficar menos 2 menos z. Então, menos z menos 2 que multiplica o i. E tudo vai ficar sendo dividido por 2, porque o denominador é o mesmo. Então, no final de tudo, a gente vai ter então você
arrumar aqui. Agora juntando as coisas, né? Que é a parte mais divertida então. Eu vou ter isso, que eu vou botar entre parênteses também, né? Pra gente não se perder. Que é a primeira fração. A gente joga pra cá. Mais a segunda fração tá aqui. Não sei se foi uma boa ideia deixar o Z assim, mas a gente vai descobrir com o tempo. É tudo a questão de tempo, né? Tá, isso tudo é igual a 3 meios mais 7 meios aqui do I. Que beleza. Que maravilha, que coisa linda. Um monte de número, cara. Ô meu benzinho, faz o favor de arrumar as coisas. Isso aí, onde eu preciso que tu fique. Bela porcaria. Tá, então a gente tem essa situação aqui. Isso aqui é uma coisa interessante, porque se eu multiplicar ambos os lados por 2, eu me livro dos denominadores. Vai todo mundo embora, dá um adeus e tchau. Então eu vou ficar com um Z mais ZI mais Z mais 2 mais o tal do menos Z menos 2 que multiplica o I. Isso aqui igual a 3 mais 7i. Pois bem, pois bem, pois bem. O meu problema agora é isolar o meu Z, né? E talvez eu vá resolver isso se eu não tivesse isolado isso daqui, né, cara? Talvez se eu deixar assim, ó, menos Z que multiplica I, aqui menos 2i, tudo se resolve com mais facilidade, porque esse ZI aqui vai embora com esse daqui. Aí fica mais fácil de juntar as coisinhas, e é o que a gente vai fazer, né? Muito bem, então quem é que vai dar o adeus primeiro? Vai ser você com você. Quem mais agora? Z mais E dá 2Z. Não, para ter um espacinho aqui. Tá, quem mais? Esse 2 aqui eu posso subtrair 2 em ambos os lados, não posso? Pode, tá livre para fazer, então é o que eu vou fazer. Então subtrair 2, aqui vai ficar 1. Agora eu posso somar 2i em ambos os lados também. Pode sim. Então aqui vai ficar 9i. Mais alguma coisa que eu posso fazer? Eu posso dividir ambos os lados por 2. Pode, tranquilamente. Então aqui vai ser 1 meio. E aqui vai ficar 9 sobre 2. Vezes o tal do i. Então se a gente arrumar tudo bonitinho, para ficar de fácil visualização, tá aí o nosso número. 1 meio mais 9 meios de i. Trabalho mais mecânico que eu já vi na minha vida, mas não dá pra reclamar, né, cara? É melhor a gente tá conseguindo fazer do que ficar olhando pras questões e não saber pra onde ir, falando, e agora o que que eu faço? Será que eu pergunto pro DeepSeek? Será que eu pego outro livro? O que que eu vou fazer? Né? É bem melhor conseguir fazer. Então agora a gente tem potências de i. Bom, o i, ele é raiz quadrada de menos 1. Não é mesmo? Então o i ao quadrado vai ser menos 1, i elevado ao cubo. Interessante, tem isso, né? Calculando-se as potências de expoentes de i, observa-se que os resultados se repetem com um período de 4. Vamos lá então, vamos ver se a gente verifica isso. Potências do tal do i. E o potências tem acento? Tem, parece. Quer dizer, esse livro é antigo, né? Que já tem ocorrido 2 ou 3 acordos ortográficos aí que tem mudado tudo. Mas bem, vamos lá. Vamos assumir que tá certo. Então, o nosso i
igual a 1. Ah, tá, perdão. Eu olhando falei I igual a 1. De onde é que ele tirou uma coisa dessas? I elevado a 0. Perdão. Pronto. Sempre começa por aqui, né? I igual a 1. Falei, ué? Da onde, né? O quê? Então, nosso I elevado à primeira potência, quer dizer, a gente vai ter o próprio I. O nosso I elevado ao quadrado é menos 1. Muito bem, temos isso. E berram as ovelhas, cara, como se o mundo estivesse acabando. I elevado ao cubo vai ser... Bom, é só você basear no que tu já sabe, né? Pega o que tu já tem de experiência passada. I elevado ao cubo é I ao quadrado, que multiplica I. I elevado ao quadrado é menos 1 vezes I, portanto vai ser menos I. Bem simples, né? Tranquilíssimo de ver. O I elevado à quarta potência, aqui eu já não tenho mais como representar, vamos botar assim, pronto. Seria I elevado ao quadrado vezes I elevado ao quadrado, que vai dar 1. Ficaria menos 1 vezes menos 1. E aí, segundo ele, começa a repetir as coisas, o padrão. Então, o nosso I elevado à quinta potência. Mas que tal o garoto I elevado à quarta potência? Eu posso considerar que é o meu I elevado ao cubo vezes I. E aí eu vou cair na resposta também, né? I elevado ao cubo é menos 1 vezes I, que vai ficar... não serviu, né? Não me adiantou de muita coisa. I elevado ao cubo menos I. Que menos I, cara? Menos 1 vezes I vai dar menos I de novo. O que tem de falha no meu raciocínio aqui? Por que não serviu? Por que aqui... Também, se bem que eu não sei se isso aqui tá certo, né? I elevado ao quadrado é menos 1. I ao cubo ele usou o mesmo raciocínio. Menos 1 vai dar menos I. Tá, I elevado à quarta potência. Por que eu não posso fazer I elevado ao cubo vezes I? Que vai ser menos I. Não, mas é só isso. Tá certo, cara. Vai ficar menos... O que eu tô complicando, cara? Vai ficar menos I vezes I. Que aí vai ficar menos I elevado ao quadrado. Que I elevado ao quadrado vai dar menos 1. Então, menos 1 vai ser 1. Então, no final das contas, dá certo. Tá tudo bem. É que eu não sei, eu olhei pra esse menos I aqui, achei que fosse menos 1. Falei, tá, mas não pode, por quê? Enfim. Então, a gente vai notar que agora a coisa começou a se repetir, né? Então, o nosso I elevado à quinta potência, a gente vai poder considerar que seria o I elevado à quarta potência vezes I. Então, tá bom. Aí daqui a gente tira o quê? Vai ter 1 vezes I, que vai dar I. Simples assim. Então, voltou ao normal, né? 1, I e assim por diante. Depois a gente vai obter menos 1 e tudo mais. Bom, sabemos disso, estamos felizes com essa informação e é só o que nos resta. Portanto, peraí que tem mais um quadrinho aqui do lado. I a quarta, 1, I elevado à quinta, I. Tá bom, e você repete a coisa. Tá bom, portanto, calcular o resultado de uma potência inteira de I para calcular o resultado, divide-se o expoente por 4 e toma-se o resto da divisão como novo expoente de I. Mas é bonitinho. I elevado a 23, então, vamos lá.
23. Se tu começasse a tentar quebrar em coisas menores, não ia ser muito agradável, né? O tal do 23. Aí, se eu tentar quebrar isso aqui em I, por exemplo, I elevado à 20ª potência vezes I elevado ao cubo, aí esse I elevado à 20ª potência como I sendo I ao quadrado vezes I elevado à 8ª, até cair em coisas que a gente conhece. Seriam as 4 primeiras, né? Elevado a 0, a 1, a 2, a 3 aqui. Muito bem. Então, ele mandou a gente pegar esse expoente e dividir por 4. Olha que maravilha agora ter que escrever aqui, né? Mas vamos lá. Então, 23 dividido por 4. A gente vai ter 4 vezes 5, que é 20. Coisa bonita. Esse meu menos aqui ficou meio feio, né? Então sobrou um resto 3 aqui. Menor do que o 4 não dá para dividir. Então esse seria o expoente que a gente vai colocar no I. Então I elevado à 23ª potência é equivalente a I elevado ao cubo, que é menos 1, né? Se a gente não está enganado. Exatamente. É menos I, quer dizer, não é menos 1 animal. Se é pra falar, fala as coisas certas. Vamos ver se tá certo. Tá, exatamente, menos I. E agora a gente vai ter um monte dessas continhas para resolver. É bom, né? Vamos lá então. Então 1, botamos aqui letra A. I elevado a 93, cara. Coisa bonita. Coisa linda, coisa bela. E é 93 mesmo? É 92, ó. Até pra copiar o miserável, copia as coisas erradas. Depois não sabe por que erra a questão, né? Vou hidratando minhas pregas vocais, porque sem elas a gente não vai longe. Tá bom. 92, eu venho pra cá de novo. Apago você tudo. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou botar o risquinho aqui, que a gente vai usar. Vou colocar o 4 e vou botar uns risquinhos aqui fora para não ter perigo de eu apagar o que eu não quero ali, né? Pronto, agora a gente vai lidar com 92 dividido por 4. Parece que é importante. Então, se eu fizer isso, 4 vezes 2 vai dar 8. Começou bem a divisão. Então aqui botou um menos, sobra 1. E aqui o 2. Então vai ficar 12. 4 vezes 3 dá o 12. Portanto, o resto dessa divisão é 0. E esse é o expoente que a gente bota no I. Se eu vou ter então algo equivalente a I elevado a 0, isso aqui vai ser igual a 1. E acabou a brincadeira. Letra B. Certo que a gente vai ter questões mais chatas do que essas, né? Não tenho dúvida disso. I elevado a 45. 45. Então isso aqui seria equivalente a I elevado a sei lá o que, né, cara? Então volta pra cá. Apaga o mínimo aqui possível e bota só um 45. Tá bom. 4 vezes 1 é 4. Bota um menos. Aí aqui vai sobrar 0. A gente baixa o 5. Opa. Oba. Calma. 4 vezes 1 aqui vai dar 4. E vai sobrar 1 de resto. O que o mouse quis fazer sozinho aí? Riscar sozinho, cara. Tá bom. Então isso aqui equivale a I elevado à primeira potência. E nesse caso é simplesmente I. Letra C.
Vamos ver se está tudo certinho. Bom, se tu considerar que mesmo eu errando, eu tenho 25% de chance de chegar na resposta certa, né? Porque as respostas podem ser 0, 1, acho que não, é 0 e vai ficar menos 1 e menos i, se eu não me engano, né? São as 4 possibilidades que a gente pode ter. Então, mesmo tendo feito as continhas erradas lá, tu ainda tem uma chance de acertar. E até que é boa, né? Não é das piores, não. Então aqui vai ser aí 310, ele já tá aumentando as divisões, cara. Não precisa fazer isso. Isso é completamente desnecessário. Mas é bom pra gente treinar um pouco também. Isso aqui é importante, cara. Tu tá bem acostumado a fazer divisão desse jeito aqui, né? Imagina só faz as coisas na calculadora, daí chega o dia do vestibular, tu te arrebenta inteiro. Porque tu não sabe fazer uma continha dessas. E pode parecer brincadeira, mas tem as regrinhas aqui, não é tão simples assim fazer essas divisões. Aqui eu sempre erro, aquela quando tu baixa um número ali e aí tu tem que fazer a divisão. Tu baixou um número, tu precisa dividir. E se tu não puder, tu coloca um zero aqui, ó, no coisa do divisor. Bom, já vou mostrar isso, calma lá. Se a gente tem o 30, né? 4 vezes 7 é 28. Então começamos por aqui. Bota pra cá. Ó. Então aqui a gente vai ficar com 3 menos 2. Não, calma lá, começa por aqui o animal. Tu tá bebendo já? O 3 aqui vai virar 2. E aqui vai ser 11, né? Então 11 menos 8 vai sobrar 3. E aqui 2 menos 2 dá 0. Então esse é o resto. Dá pra mim dividir? Não. Então eu baixo o 0 aqui. Quando tu baixou esse número, agora tu baixou o número, tu precisa fazer a divisão. Mas se o número for menor, por exemplo, aqui fosse 3, né? Só o que tivesse aqui. Baixei e só tinha o 3. Tu tem que fazer. Mas eu não posso dividir. Então tu coloca um 0 aqui. E aí no próximo agora, daí tu pode botar uma vírgula e continuar a vida, né? Se eu não me engano é só isso. Então tem regrinhas que o cara tem que seguir, cara. Se tu não souber, tu vai te arrebentar nas questões. Eu errei um monte dessas questõezinhas assim. Falei, cara, mas o que eu tô fazendo errado? Depois vou me dar conta que era a divisão que eu não sabia lidar com ela direito. E tem um monte de coisinha chata. Tá. Agora, então aqui vai dar 28 de novo, né? Pelo que parece. A gente já sabe como é que vai terminar a coisa. Então 30 menos 28 vai sobrar 2. Só isso. E aí 2 não dá para dividir pelo 4. E esse é o nosso resto da divisão nesse caso, né? Eu não baixei número nenhum agora, né? Só é o que sobrou. Então quer dizer que isso aqui é equivalente a i elevado ao quadrado, que é menos 1. Por quê? Porque sim. Então se a gente for olhar a letra C, é o que a gente encontra, menos 1. Tem mais alguma? Tem, sempre tem, né, cara? Letra D, 1081. Mas olha só. É isso? Só mesmo? Só para conferir que eu não vou fazer contas a mais aqui sem precisar. Então pegamos você, apagamos tudo e botamos aqui 1008 anos. Tá bom, o 10 é 4 vezes 2, dá 10. 4 vezes 2 dá 8, seu animal, por favor, cara, não cometa um erro desses aqui. Tu tá gravando, cara. Quando tu tá fazendo sozinho no teu canto, pode errar, mas aqui tu sabe que não dá, né? Então 10 menos 8 aqui, a gente vai ter 2. Agora eu baixo 8. 4 vezes 7 dá 28, não é mesmo? Então botamos por aqui um tal de um 28.
Pronto. Menos, aqui vai dar 0. Aqui a gente chega nesse caso da situação em que tu baixou o 1, ó, baixei e eu preciso dividir. Ah, mas eu não sei o que, porque não sei o que lá. Não, tu baixou, tu precisa dividir. Ah, mas não dá pra dividir, então bota um 0 aqui. Põe um 0 e tudo bem. Aí agora tu pode botar uma vírgula e um 0 por aqui. Mas a gente não quer isso, então a gente vai continuar sem vírgula nenhuma. Seria então considerar que isso aqui seria o meu resto? Parei por aqui? Eu acho, então é 1. Pera aí, não é pra cá que eu tenho que vir. Agora fiquei perdido, né? Pelo menos eu sei que tu baixou, tem que dividir, mas aí se eu não quiser continuar, aquilo ali é o meu resto da divisão? Deve descer. Então isso aqui é equivalente ao i elevado à primeira potência, que é simplesmente i. Vamos ver se tá certo. Aham. Tá bom. E era isso aqui que eu errava, cara, essas continhas aqui. Eu errava assim e não entendia o porquê. Falei, mas o que aconteceu, cara? Não sei o que aconteceu, porque eu baixei o 1, eu não podia dividir, daí o que eu fiz? É o que todo ser humano faz. Ó, baixei 1, não dá pra dividir por 4, então eu coloco uma vírgula aqui e um zerinho aqui e sigo a minha vida. Não, meu amor. Baixou, tem que dividir. Tá? Essa regra é muito importante. Por isso que eu tô repetindo 200 vezes pra mim mesmo não esquecer e pra vocês gravarem na cabeça. Tá, agora ele quer que coloque na forma de A mais BI. Ai, ele quer, né, cara? Ele quer muita coisa. E a gente, sem querer nada, tem que fazer tudo, né? I elevado à quarta, mas olha só quanta conta. Vamos lá, tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar de algum lugar. E 6 menos 3 e 9. Isso tudo dividido por. Aí vai ser mais uma coisinha aqui embaixo. I 16 menos I 20. Mais I 35. Ih, aqui me quebrou. Eu acho que é um 35. Tá. Parece que é. Eu gostaria que fosse. Seria muito bom se fosse. Tá, vamos arrumar aqui. Então é isso aqui que a gente tem que lidar. Poxa, quebrar isso em pedaços, né? Não tem muito o que fazer, eu acho. Vamos só conferir se está tudo certinho. I quarta menos 2i quadrado mais I sexta menos 3i elevado à nona potência, I 16 menos I 20 mais I 35. Bom, não tem, né? É conta. I elevado à quarta. O que a gente tira desse pedaço? Bom, isso aqui vai ser 1, porque ele começa a repetir, né? I elevado a 0, I elevado a 1, 2 e 3. Aí bateu as 4 que pode acontecer. O I elevado à quarta vai ser equivalente a I elevado a 0. Também, se a gente dividir esse expoente aqui por 4, o resto vai ser 0, né? Divisão inteira, tá bonitinho, então tá certo. Então é simplesmente 1. Depois o próximo a gente vai ter menos... calma lá, não, deixa quieto. Vai ser assim, ó, 2i elevado ao quadrado. O que vai gerar disso daqui? I elevado ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos 2. Depois a gente ajusta sinais. E o próximo, i elevado à sexta potência. 6 dividido por 4. Vai ser 4 vezes 2, 4 vezes 1. Aí vai ficar 6 menos 4, o resto 2.
Então, se o resto é 2, isso aqui é equivalente a i elevado ao quadrado, que é menos 1. Mas não pode, mas é. E agora o próximo. Da de cima ainda tem mais algum? Tem. 3i elevado a nona. 3i e 9. Tá bom. 9 dividido por 4 vai ser 4 vezes 2 dá 8. Vai ficar 9 menos 8, que vai sobrar resto 1. Então seria a mesma coisa que i elevado à primeira potência. Portanto, aqui vai ser só 3 mesmo. E tá, a parte de cima a gente já fez. Parte de baixo, i elevado a 16. Bom. É uma divisão inteira, né? Por 4. 16 por 4 vai dar 2, resto 0. Então aqui vai ser 1, porque vai ficar i elevado a 0. O próximo vai ser i elevado à 20ª potência. Não vai? Vai. Então isso vai resultar em que pra gente? Vai ser divisão inteira também, né? Por 4. Vai dar um número bonitinho lá e resto 0. Então vai ser 1 também. E por fim, o nosso i elevado a 35. Essa daqui, se eu puder escrever certinho, eu agradeço, né? Tá, essa é um pouco mais complicada. Eu não sei. 35 dividido por 4 vai ser 4 vezes 8 é 32. Vai ficar 35 menos 32 sobra 3. Então esse seria o resto da divisão. Então i elevado ao cubo, que vai ficar menos i, né? Seria i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1. Então menos i. E a gente tem tudo que precisa para responder essa questão. Vamos pegar então você e substituir valores. Cara, no caderno fica tão bonitinho, né? A gente organiza as coisas, que tu enxerga tudo que tu tá fazendo. Aí aqui na hora de substituir é rapidinho. Aqui vai ser 1 i elevado à quarta. Eu podia ter feito tudo na equação, né? Nessa expressão aqui, não é nenhuma equação. Podia mesmo. Mas não fiz. Tá. Agora vai ser menos 2 para o segundo aqui. Então, em vez de... vai ficar menos 2. Vai ficar mais 2. Depois, i elevado à sexta potência é menos 1. Então, vai ficar menos 1 aqui. E você, 3i à nona, 3. Então, é só isso. Só apagar essa parte. E aqui embaixo, i elevado a 16 vai ser 1, né? Depois, i elevado a 20 também vai ser 1. E o outro aqui vai ficar menos i. Então, botamos o tal do menos i aqui, cara. Menos 1 não, meu bem. Menos i. Na parte de cima não ficou nenhum i, né? Em canto nenhum. Será que eu cometi algum erro? É assim mesmo, só um número na parte de cima. Não, eu acho que é por aí, né? Eu acho que é por aí. Resto 2i ao quadrado, tá? Não tem uma cara muito ruim. Aqui, quem sabe, o 9 dividido por 4, 4 vezes 2 vai dar 8, vai ficar 1. Não, vai ficar i aqui, né? Isso aqui, i elevado à primeira potência é i, seu animal. Nossa, o cara é esperto, hein? Fazer tudo isso pra errar no final é muito triste, cara. Não é mesmo? Resto 1. Portanto, aqui é 13i. O cara tem que desconfiar das coisas. Muito bem. Então aqui, se a gente for juntar tudo, vai ficar o tal do 2 aqui. Esse 1 com esse menos 1 vai dar 0. E aí a gente apaga você. Vai ficar 2 menos 13i. E aqui embaixo, 1 menos 1. A gente vai ter 0 também. Tá bom, fica isso. E agora é só multiplicar pelo conjugado aqui e resolver, né? Tão simples quanto.
Então, se a gente botar um vezes, a gente vai estar multiplicando por mais i dividido pelo mais i. E agora, cara, a coisa vai ser simples, né? A partir de cima eu vou ficar com 2i menos, vai ficar mais 3, né? Vai ficar menos 3 vezes i elevado ao quadrado, vai ser menos 1, então mais 3. Isso tudo dividido por, aqui vai ser 1, né? Menos i quadrado é 1. Então, a nossa resposta no final, organizadinha, seria o que? Seria um número z igual a 3 mais 2i. Eu vou deixar assim na ordem certa as coisas, para respeitar um padrão. E é só isso mesmo. Tá aí, 3 mais 2i. É muito bom acertar, né, cara? Coisa muito agradável, mesmo que sejam questões fáceis. Tá, ele quer que ache a resposta dessa coisa. Né? Volta, tá, calma. Acho que é 123, né? 1, 2, 3 e o outro é 180. Muito bem. Duas divisões, né? Não tem muito pra onde correr. Vamos ter que fazer. Se a gente olhar aqui, ó, pelo menos para esse, tu sabe que esse número inteiro é divisível por 4, porque os dois últimos dígitos deles são divisíveis, formam um número que é divisível por 4 e dá uma divisão inteira, né? Que é o caso do 80. Então a gente sabe que isso aqui vai dar resto zero. Olha só, sabendo disso já me poupa um trabalho gigantesco, né? Olha que informação útil. E eu ainda tive coragem de falar que nunca usei essas coisas, né? De tu saber se o número é divisível por 3, por 5, por 4, por 6, sabe? E agora está se mostrando muito mais útil do que eu imaginava que fosse. É que eu era acostumado a bater com a cabeça na parede, né, cara? Daí agora tu tem métodos que facilitam a tua vida. Que nem agora eu só preciso fazer essa divisão. E talvez exista uma maneira de tu nem precisar fazer e tu já saber quanto é que vai dar o resto. Assim, ou pelo menos ser mais fácil, né, do que vir aqui e fazer 1, 2, 3 dividido por 4. Deve ter. Tá, então o 12 vai ser 4 vezes 3. Botamos um 12 bonitinho aqui, ó, coisa linda que ele fica. Menos. Então aqui vai sobrar 0. Baixei o 3, tenho que dividir. Aí a gente para por aqui e vai dizer que o resto é 3 então, né? Meio estranho, mas enfim, se tu tivesse que continuar essa divisão, tu tem que dividir. Ah, mas eu não posso. Não, tu baixou, tu tem que dividir. Então bota um 0 aqui. Que 4 vezes 0 vai dar 0 e não sei o que, e sei o que lá, e tu resolve teu problema. Aí depois sim, aí tu olha pro 3 de novo e fala, eu tenho que dividir o 3 pelo 4, mas ele é menor que 4. Aí tu coloca uma vírgula, não, a vírgula aqui não, né, meu bem? Coloca uma vírgula aqui. Ô, meu benzinho, vírgula, e aqui tu coloca um 0. Pronto, agora tu segue a divisão. Olha que coisa interessante. E faz sentido, né? Porque 4 vezes 30 dá 120. Que não chega a ser o 123 que tu precisa, então faz sentido uma vírgula aparecer por aqui assim. Mas bem, vamos lá. Então o resto 3 é o que a gente está assumindo aqui. Então a gente teria o que? Deixa eu arrumar você. Isso eu teria i elevado ao cubo, né? Seria equivalente a i ao cubo, mais o 180. A gente já chegou à conclusão que se os dois últimos dígitos formam um número que é divisível por 4, então o número inteiro também vai ser. Portanto, a gente teria i elevado a 0 nesse caso. Seria equivalente a isso, o resto 0. Tá certo essa minha afirmativa aqui de que dá para dividir, vai ser inteiro e tudo mais? Vamos ver. Só para conferir, né? É melhor a gente conferir agora do que lá no gabarito lá e ver que errou a questão ou que vai ter que refazer as coisas. Então aqui o 18
eu vou fazer 4 vezes 4, que vai dar 16. Aí vai sobrar aqui 2. Pronto, agora eu baixo o 0 e de fato, se eu multiplicar o 5 aqui, né, 4 vezes 5, vai dar 20. E alguém aí que sabe fazer essas contas rápido de cabeça deve estar se contorcendo, né, falando, cara, mas é tão fácil, cara, como é que ele não se deu conta? Veja, meu bem, eu não sou tão bom assim, né, em fazer as coisas de cabeça e tudo mais. A minha cabeça ela nunca me ajudou nessa parte de matemática. Eu tô aqui por insistência pura e por medo de passar fome no futuro. É o que tá me fazendo continuar. Não tenha dúvida disso. O amor pela matemática foi embora e assim, acabou-se. Já na parte de análise combinatória e probabilidade eu disse que eu gostava 50%. Eu gostava da matemática, achava interessante. Depois daqueles assuntos ali caiu para 10%. Assim, hoje é só uma ferramenta e nada mais. Acabou o amor, porque tu é rejeitado tanto que chega um momento que não tem como tu querer continuar, cara. É meio doentio tu falar, não, eu sigo gostando, mas assim, eu aprendo as coisas muito lentamente, mas muito lentamente. Não, cara, agora pra mim é só uma ferramenta que vai me servir para aprender física. Então eu preciso dela, eu não posso descartar a matemática, eu não posso abandonar ela como se ela não fosse nada. Eu necessito, mas agora não mais como uma coisa que eu goste, e sim como uma ferramenta que eu vou usar. Só isso, sem sentimentos mais. Acabou o amor. Foi simples assim. Eu não sei como que eu aguentei tanto tempo de rejeição, cara. E mesmo assim, falando, não, eu gosto. É gente boa, cara. Tu tem que ver. Tem que ver. Ai, ai. Pois é, por isso que eu prefiro o método seguro para chegar nas respostas, né? Eu não fico usando muito a minha cabeça porque ela não ajuda. Tem que ter uma receitinha de bolo que tu segue e é garantido que por ali, se tu fizer as coisas com cuidado, tu vai chegar na resposta, né? Todo um passo a passo bem esquematizado. Então tá explicado para todo mundo. Então aqui a gente vai ter o nosso resto zero, portanto o expoente que a gente vai colocar no nosso i é o zero mesmo. E a regrinha de os dois últimos dígitos, se eles se formarem um número que dá uma divisão inteira por 4, então o número todo é divisível por 4, é uma maravilha de tu lembrar. Tá? Ajuda bastante. Bom, i elevado ao cubo, a gente tem que isso aqui vai ser menos i, né? Seria i elevado ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1, vezes i, gera menos i. I elevado a zero vai ser 1. Então aqui, se a gente for organizar isso, né, de um jeito mais agradável, deixaria desse jeito aqui. 1 menos i. Cadê a resposta? Tá aqui ela, olha que coisa bonita. E tá quase acabando essa página, que coisa boa, cara. Daqui a um pouco a gente cai nos exemplos não, nos exercícios resolvidos, né? Vamos ver até onde é que vai essa coisa. Não vai. A gente tem mais coisa pra fazer ainda. Nossa, cara. Operação com números complexos na forma trigonométrica. Exercício de revisão. Polinômios depois. Isso aqui vai ser bonito, hein? Mas é isso, é melhor do que probabilidade. Vamos lá, muito melhor, muito mais acessível, né? Aqui a gente com um pouquinho de insistência, a gente chega a algum lugar. Não precisa pensar tanto, é mais decorar algumas coisinhas e aplicar elas sistematicamente, que é muito melhor do que ter que estar lidando com cada enunciado. Cada enunciado é uma coisa, né, cara? Na probabilidade. Aqui não tem tantas surpresas assim. Que questão é a 4 agora, né? E letra A ainda por cima. É, cara, às vezes eu brinco, né? De falar desse negócio das questões que tu precisa pensar pra responder. Tudo tu precisa pensar, mas algumas tu automatiza a maior parte das coisas. Que nem isso daqui. I elevado a 4n. Não é 4n, deve ser 40, né? É. Deve ser 40. Pegando o contexto todo. Deve ser. Bom,
Olhando para esse 40, vai dar uma divisão inteira por 4, né? Um número só ali, sem ser quebrado nem nada. Então, o resto dessa divisão seria 0. Portanto, é a mesma coisa que a gente ter o nosso i elevado a 0, que é 1. É só isso mesmo. Por que essa questão tá aí depois da gente ter respondido tantas questões difíceis antes dela? Quer dizer, difícil no caso, um pouco mais complicadinha que ela. Ela tá aí para te gravar na cabeça, para ficar fixo, sabe? Para ficar preso contigo esses conhecimentos. Então, que 40 mais 1, eu espero que seja isso. Tá, não quero ver a resposta, mas vamos supor que seja, né? 40 mais 1, cara. Ele não ia botar i elevado a 40 mais i, né? Ele não ia fazer uma coisa dessa com a gente. Em todo caso, a gente vai ter resto 1 nesse caso aí, né? Tu vai dividir 41 por 4, vai ser 4 vezes 10 que vai dar 40. Tu vai ficar 41 menos 40, vai sobrar resto 1. Tá bom, então isso seria a mesma coisa do que o nosso i elevado à primeira potência, então seria i. Simples assim. Eu acho, eu espero. Talvez seja ele querendo te ajudar, né, cara, a resolver essas questões para facilitar a vida. Por exemplo, se a gente tivesse, vamos botar 43 aqui. 4, 3. A gente pensa nisso como se fosse 40 mais 3 funcionaria. Peraí, deixa eu tirar para um canto aqui. Se eu quebrar o número desse jeito. Então, dá para assumir que o resto dessa divisão vai ser 3? Deve dar, né, cara? Deve ser tão simples quanto isso. Vamos ver. Se eu multiplicar aqui por 10, eu vou ficar com 43 menos 40. E vai sobrar resto 3. Provavelmente é isso que ele quer que tu se dê conta. Pra ele tá fazendo aquele jeito ali, né? Tão explícito assim. Em vez de escrever 41 direto já. Vamos ver se quem sabe sirva, né, pra gente. 40 mais 2. Ele com certeza quer que tu pense assim. O bicho é esperto, hein, cara. O bicho é esperto. Talvez seja por isso que ele seja o cara que escreveu o livro, né? E a gente é quem tá utilizando só. Então aqui a gente sabe que o resto vai ser 2, né? Nessa divisão do 42 por 4. Então vai ficar menos 1 aqui como resposta, né? I elevado ao quadrado. É isso aí. O que vai ter no próximo? Um 3? Cara, o meu eu do passado aqui, esse 40 tá muito feio, né? Parece um 4N. Mas o meu eu do passado aqui, cara, ia olhar pra essas questões e ia ficar indignado. Ia falar, pra que o cara escreve, cara? Olha só as questões que ele montou ali pra gente resolver. Olha que negócio simples, um negócio tosco. Olha aí, 40, pra que ele escreveu 40 mais 1, 40 mais 2, 40 mais 3? Por que ele perdeu tempo fazendo isso? Tá, e o i elevado ao cubo é i ao quadrado vezes i. Então vai ficar menos i. Tá, aí é só pra gente resolver mais rápido. Com certeza isso aqui é coisa do ensino fundamental, tá? Tu conseguir fazer esse tipo de coisa. Saber qual que seria o resto da divisão e tal. Mas o autor faz questão da gente se dar conta disso. Isso é uma boa questão. Parabéns pra ele. O meu eu do passado passaria por essa questão aqui sem nem perceber. O que eu faria no passado? Eu ia somar, cara. Eu ia falar assim, o cara escreveu 40 mais 1, pô, eu vou escrever 41 direto, daí depois tu vai lá e divide 41 por 4, e sem se dar conta que tem outro jeito mais simples de resolver, cara. Se a gente fosse olhar pra outra que a gente fez aqui, aquela do 35 lá, cadê a porcaria do 35? Deixa eu ver, acho que tá por aqui. É você, né? Então, i elevado a 35 eu posso considerar que é i elevado a 32 mais 3. Então esse 3 seria o resto da divisão, né? Por 4 ali.
E aí vai ficar equivalente a I elevado ao cubo. Cara, veja só como é a vida do miserável. Olha como é fácil de responder as coisas. Então tá, a gente entendeu então. A partir daqui, menos contas, mais alegrias. E aí, quando era para ter as continhas para mim solidificar isso que eu acabei de aprender, tem outro assunto agora. Plano de Argon de Gauss. Tá bom. No início do século XIX, Gauss e outros matemáticos observaram assim como cada ponto de uma reta corresponde a um número real, cada ponto do plano podia ser associado a um número complexo, convencionando-se associar o complexo z igual a A mais BI ao ponto PA e B. Tá. Estabelecemos uma correspondência biunívoca entre os elementos do campo dos complexos e os pontos do plano XY. Assim, no eixo das abscissas, representa-se a parte real e no eixo das ordenadas, a parte imaginária. Abscissas é do eixo X e ordenada seria aqui do... Cara, são duas palavrinhas também que demoraram muito tempo para entrar na minha cabeça, eu não sei porquê, cara. Abscissa e ordenada. E depois que as palavras entraram, demorou um tempo muito maior para mim associar o que cada uma queria dizer, para qual eixo aquilo ele estava se referindo. Nossa, cara, eu não era pra mim estar brincando com matemática, cara. Era pra mim estar fazendo outra coisa da vida, batendo a cabeça numa parede, cara. Ia ser mais produtivo ali em questão de a otimização de tempo do que ficar aqui resolvendo essas questões. Porque demora tanto pra aprender o básico, cara. É impressionante. Mas bem, então a gente consegue representar ali como pontos, então, os números complexos. E aí o que mais que a gente teria nesse caso? Veja a representação dos complexos na figura. O A, então a gente teria, para ler isso daqui, seria 1 mais 3i, né? Parece, né, tia? Mas que barbaridade. Vamos ver se é isso mesmo? Exatamente. Aí a coordenada depende, por exemplo, que acho que nem no... O D aqui seria menos 3 e 0, então seria só menos 3. É isso? É. Então vai ser, né? O C seria menos 1 no caso, menos I, e não tem o X. O X é 0. Cadê a porcaria? O C, tá aqui. É, exatamente. Tá vendo? Olha só, outro problema com o número complexo, cara. Tu chega nessa parte do conteúdo sem ter uma familiaridade com os gráficos e tudo mais, tu te arrebenta aqui, cara. Tu olha pra isso e fala, caramba, cara, tem mais gráfico pra ver na vida. Sendo que se o cara aprende o básico dos gráficos, tu olha pra essa informação, tu tem tudo que tu precisa. Tu fala assim, tá, entendi tudo. E mais um pouco, inclusive, até porque não é muita coisa, não tem muita coisa pra se entender aqui, né? Saber ler um gráfico. Caramba, quanto tempo eu perdi da vida sofrendo, né? Olhando para essas coisas, bastava eu ter gastado algumas horas da minha vida estudando efetivamente, fazendo continhas, lidando com problemas que tem gráficos, que o resto ia ser um passeio, né, cara? Aí tu chega nas aulas de laboratório lá de física e tu tem que escrever os relatórios, tu tem que tirar informações de gráficos, tu tem que gerar os gráficos, e aí o cara não consegue, tu fica olhando para aquilo e fala, cara, que negócio difícil, né? Negócio absurdo, ainda eu tenho que escrever sobre isso daqui. Ah, que coisa ruim de fazer. E agora olhando pra trás, assim, eu vejo que, cara, era trivial, cara. Tinha coisas assim muito básicas que são pedidas nos relatórios de laboratórios. Negócio assim que tu entender o mínimo de gráfico, tu faz sem esforço nenhum. Né? E é tomado como um negócio absurdo. Olha só, o cara conseguiu fazer o relatório bem. Olha, ele fez o gráfico. Que ele fez uma boa descrição das informações. Olha só que impressionante. E é tudo conteúdo do ensino médio, né? É complicado. Não é definida para o campo dos números complexos a relação de ordem. Isso é, não existe um complexo maior ou menor do que outro.
Tá bom. São pontos. Estão em regiões. Eu posso imaginar que tu faria uma diferenciação por conta da região em que o ponto se encontra, talvez. Mas não tem maior nem menor. Então tá. São mais igualitários, então. Que bom. O que mais que a gente tem? Módulo e argumento de um número complexo. Consideramos um número complexo não nulo, z a mais bi, padrão, né, forma dele, e o ponto P, que o representa. Tá, beleza. Pontinho aqui, númerozinho, legal. O que mais que tu quer para nós? Aplicando o teorema de Pitágoras no triângulo rachurado, temos que P ao quadrado é igual a A elevado ao quadrado mais B ao quadrado. P seria então a nossa hipotenusa. O B seria a altura de um dos catetos e o A seria o comprimento de um dos catetos e o A o comprimento do outro. Também aceitável até aqui, né? Não é nada novo pra gente. Então vamos colocar assim. P elevado ao quadrado é igual ao nosso A elevado ao quadrado mais B ao quadrado. Tudo bem, até aqui tudo muito tranquilo. Então o nosso P é igual. Como é bom entender as coisas, né? Como é bom entender o básico, poder concordar. Tu lê no livro e fala assim, não, entendi, tá bom, é assim mesmo, tem que ser. Então tá ótimo. Então A quadrado mais o tal do B ao quadrado aqui. Que ótimo, entendi tudo. E mais um pouco. Mas aqui seria o mais ou menos ou tu tá descartando essa possibilidade? Tu tá descartando menos a raiz quadrada, não tá? A distância... Ah, é porque a gente tá falando uma distância. Então, menos 5 metros não faz muito sentido quando tu tá, né, falando um comprimento. Tudo bem, perdão. Demorei um pouco a entender o básico, né, cara? O cara tão feliz de entender as coisas e já vai fracassando na próxima frase que diz: a distância P de P até a origem O é denominada módulo de Z. Indicamos por. Tá bom. Então indicamos por isso. E essa P aqui não é maiúsculo, né? É minúsculo. Porque tem coisas diferentes. Muito bem. Então, módulo do nosso número complexo seria igual. Se eu botar aqui, você... Ah, tem um espacinho sim. Ao módulo de A mais B. Simples assim. Que é igual a P, que é igual a raiz quadrada de A mais B. Caramba, é muita igualdade, né? Muita igualdade, cara. Tá bom. Mas somar A mais B é equivalente a isso daqui. Eu não vou discutir, né? Matemática é matemática, a gente não discute inicialmente. A gente tenta ver se seguindo as regras a gente chega na resposta certa, depois a gente começa a pensar sobre, né? Imagina só, eu queria discutir uma coisa sem nem ter feito nenhuma questão ainda. Denomina-se argumento do complexo Z a medida do ângulo θ formado por OP, tá? OP, beleza. Calma lá, com o eixo real OX medido no sentido anti-horário, conforme indica a figura, né? Mostra a figura, beleza. Então θ é o argumento ARG de Z. E o θ, você tem como representar? Não sei, cara. Eu tenho alfa, eu tenho beta, mas não tenho θ. Então, quem sabe um alfazinho da vida, né? Um alfa é bonito também. Ângulo alfa, não tem problema nenhum. Então é ARG. Não, meu bem. Não, meu amorzinho, não.
Deixa eu escrever em paz. Argumento de Z. E onde é que a gente vai chegar com isso? Esse ângulo θ deve satisfazer a condição dele estar entre 0 e 2π. Ser maior ou igual a 0 e menor do que 2π, perdão. Então a gente não tem o θ, mas a gente tem o alfa aqui. Por que não pega outro? Porque a vida é complicada. É simples assim. Cadê você? Menor igual, menor igual. Ele muda de lugar, cara. Eu detesto isso. Isso é muito nojento. Por que os caras não fazem uma janelinha que tu pode... Tá, talvez exista e eu esteja reclamando um negócio que já existe. Mas por que não tem uma janelinha fácil de qualquer um saber que ela existe, onde tu pode deixar os símbolos favoritos teus fixos ali? E eles não ficam mudando, não ficam dançando aqui conforme tu usa. Mas veja bem que essa coisa dele ir lá pro topo, lá em cima, são os que tu mais utiliza. E aí fica muito mais fácil, porque tu olha só pro topo do seu... Não, cara. Uma tabela com um lugar fixo é muito melhor. Tu te acostuma com o padrão das coisas, tu sabe onde tá, terceira linha, segunda coluna, tal posição. Tu vai direto naquele lugar. Não é essa coisa de ficar dançando assim aqui, cara. Isso aqui é... Não sei quem é que fez uma coisa dessas, mas é um ser humano assim, meio limitado, tanto quanto eu acredito. Se eu tivesse que mensurar o quão limitado ele é, diria que é no mesmo estilo que eu. E aqui inclusive tem que ser menor só, né? Não pode ser menor igual, tá vendo? Então, tá aí. Isso vai servir para alguma coisa? Não sei, a gente anota, né, cara, para ter alguma coisa. Então, cosseno de θ é A sobre P e o seno é B sobre P. Por enquanto, nada tão novo assim também, né? O cosseno do nosso alfas é o cateto adjacente ao ângulo. No caso aqui, o nosso ângulo alfa está bem aqui. O cateto adjacente, medida dele é A, dividido pela hipotenusa, que é P. A sobre P. Se a gente copiar isso aqui, teríamos que o seno do nosso ângulo alfa vai ser o cateto oposto ao alfa, que no caso aqui é o B, dividido pela hipotenusa. Então AP e BP. Muito bem, então a gente entendeu inclusive isso. Vejamos alguns exemplos. Determinar o módulo, o argumento e fazer a representação geométrica do complexo Z. Tá, mas o argumento, calma lá. Argumento de Z. Denomina-se argumento do complexo Z a medida do ângulo θ formado por OP. Medida do θ. Cara, como é que eu chego no... O arco tangente, será? Para mim chegar no valor do θ em si? Vamos ver, não deve ser tão difícil assim. Calma lá. Eu tô perdendo tempo aqui pensando, em vez de escrever alguma coisa. E a gente não nasceu para pensar, né? Então, vamos lá. Exemplo 1. Então, nosso Z vem a ser raiz quadrada de 3 mais I. Vai ser importante essa raiz quadrada em algum momento, né? Por isso que ela tá aí. Tá bom. Então, primeiro o módulo disso, né? Que é a primeira coisa. É a primeira coisa que ele quer. Módulo do Z. Bom, a gente tem que seria o módulo da soma do A mais B. Só que isso vai ficar raiz de 3 mais 1. Meio que não serve, né? Não sei se tem alguma utilidade.
Então a gente, em vez de usar isso aqui, por isso que eu me questionei, isso aqui é igual a isso daqui? Aparentemente sim. Então vai ser raiz quadrada do nosso a elevado ao quadrado, tá? Vou considerar então você, copia para cá, o a quadrado, 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado vai ficar 3. Agora o nosso b é 1, 1 ao quadrado é 1, ninguém discute. Então 3 mais 1 vai dar 4, e por fim a raiz quadrada disso, né, vai ser 2. Então o módulo de z vem a ser igual a 2. Pronto, uma coisa está feita. Que é o nosso P também, né? O valor do P é 2. Então agora ele quer que a gente encontre o ângulo, né? O argumento do Z seria o θ, né? Θ é igual ao argumento, no nosso caso a gente está considerando alfa como sendo a jossa aqui. Então pegamos você. Eu tinha que achar um θ, né, cara? Vai ficar muito feio eu falando o outro ângulo que ele... Ah, mas é um ângulo, é isso. Pronto. Podia ser x aqui, né? Não vamos reclamar. Então, alfa. Como é que eu obtenho alfa? Bom, eu tenho maneiras, né? Por exemplo, eu sei que o cosseno do alfa vai ser o a dividido pela hipotenusa. O cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. E o valor do a gente sabe que o nosso a é raiz quadrada de 3. Não é tão útil, o b seria melhor, né? Então, seno do alfa, quem sabe se eu usar essa relação para encontrar o alfa em si, né? Seno de alfa, a gente vai ter, então, o b é 1 e o nosso p é 2. Então vai ficar 1 dividido por 2, que é 1 meio, né, cara? Se o seno de um ângulo é 1 meio, implica que o nosso alfa é 30 graus, eu acho, se eu não me engano. Seno do alfa, então. Alfa igual a 30 graus. 30 assim não, meu bem. Assim também não, assim fica feio, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que você usa grau, né, pra indicar o alfa. O ângulo. Já não lembro mais. É tanta coisa que a vida ela só segue, né? Enfim, tá? Se eu não me engano é isso, né? Seno de alfa igual a 1 meio implica que o alfa é 30. Pode ser que sim, pode ser que não. Então vamos verificar se está certo. De novo, a gente viu um pouquinho de trigonometria no livro de ensino fundamental que a gente fez. Mas nesse livro aqui a gente ainda não tocou na parte de trigonometria direito, cara. Não tocou em trigonometria ainda, pra falar a verdade. É lá na página 300 e pouco lá que tu começa a ver alguma coisa. Então meio que eu vou ficar devendo aqui, né, um desempenho um pouco melhor. Porque é isso. Seno de θ aqui é 1 meio, tá? Beleza, ele vai usar isso. Ah, tem representação geométrica também. Ai, θ é igual a π sobre 6. Olha, com todo respeito, θ é π sobre 6. Vai se arrombar, cara. Se a gente considerar, vamos então aqui, com todo o carinho do mundo, né? A gente não viu esse assunto, estamos sendo cobrados disso. Ah, mas no ensino fundamental, tal livro, ele ensina muito bem essa parte, tu já deveria saber. Mas não nos livros que eu fiz. Então, assim, nem todo miserável tem culpa, né, de não saber as coisas. Nesse caso aqui a gente não tem. Fizemos uma revisão de todo o ensino fundamental para que ninguém reclame das coisas depois. E mesmo assim, trigonometria meio que tá faltando ainda. Eu vou botar só um 30 aqui, isso aqui tá me incomodando, eu não tenho certeza, deixa assim. Tá, então a gente sabe que π sobre 2, π é 180 graus, né? Equivalente. Então, fica por aí.
botar assim, então 180 é equivalente a π. Cadê o nosso π? Pronto. 30 é equivalente a x, que é o que a gente quer saber. Então a gente vai ficar com 180x igual a π, a 30π no caso. Se a gente copiar o nosso π aqui, botamos por aqui, beleza. Então a gente vai chegar tranquilamente, se a gente fizer uma divisãozinha básica por 10 primeiro, a gente vai chegar, e dá para dividir por 3 também aqui, né? Esse 18 por 3 vai ficar 6 e 3 por 3 vai ser 1. Então no final a gente chega que o nosso x é igual a π sobre 6. Do mesmo jeito que ele chegou na resposta, a gente chega também. Mas de novo, não vimos o suficiente desses assuntos aqui para sair brincando com essa coisa, tá? Então ele quer que a gente escreva, faça uma representação geométrica da jossa ainda por cima. Da jossa, né? Eu sou velho mesmo, né? O cara velho é complicado. Antigo, miserável. Tá, o que eu faria? Não, é pra cá mesmo, Pega você, arrasta pra cá. Bota pra cá. Traça os eixos. Muito bem. Puxa pra cá. O x, a coordenada x vai ser a raiz quadrada de 3. E o y vai ser 1. Se eu considerar o 1 sendo mais ou menos por aqui assim, né? Nosso b, no caso. Vai ser 1, vai estar por aqui, raiz quadrada de 3, cara, o que é raiz quadrada de 3? Ah, não, é maior ainda, né? Raiz quadrada de 3 é 1, alguma coisa. Vamos ver quanto é que é, só para ter uma estimativa da brincadeira. 1,73. Então, se essa distância é 1, que estaria mais ou menos por aqui, o raiz quadrada de 3 estaria mais ou menos aqui assim, eu acho, né? Não tá mais ou menos, mas é por aí. Então, o ponto que a gente representaria seria você bem aqui. Então, a distância P do O até o nosso ponto seria isso. Vou botar um Pzinho. Eu disse, vou colocar um Pzinho bonitinho aqui, desses pequenos que tem o tracinho do lado ali. Ele tinha que ter uma cabecinha mais pra cima aqui assim, né? Uma subidinha aqui pra ser o P que eu quero fazer. E o nosso ângulo θ, o alfa, seria esse, tá? Então seria mais ou menos essa representação da coisa. E aqui o ponto O, né? Bem por aqui assim. Eu acho que é mais ou menos isso. Θ igual a π sobre 6. Raiz quadrada de 3. Ficou meio vagabundo o meu desenho, mas a gente tá pegando o ritmo da coisa, né? Deu pra entender. Então, resposta 2 pro P, π sobre 6 e C, vídeo resolução. Tudo bem. É o básico, né, cara? Mas já comecei a derrapar aqui por conta dessa fragilidade da gente não ter visto, tá? Vamos ver quanto tempo a gente ainda tem aqui pra se divertir. Tem um tempo ainda. Que página a gente tá? Só pra tirar essa dúvida, ó. 259, né? Vamos voltar ao início. Vou copiar você, para depois só cola e jogo de novo. Vamos lá olhar o sumário do nosso livro. Vem pra cá. Sistemas lineares, análise combinatória, o conjunto dos números complexos. Estamos aqui, capítulo 18. Se tu olhar os outros assuntos que a gente viu, revisão, conjuntos numéricos, funções, tudo bem, um monte de função, até o capítulo 8 aqui, sucessão ou sequência no 9, progressão aqui, 10, 11, estudo das matrizes, determinantes,
sistemas lineares. Tá vendo que não tem nada da parte que a gente precisaria para responder essas pequenas questões ali, ou melhor, que ajudaria muito a gente saber. Olha aqui, agora sim, na unidade C, capítulo 1, a trigonometria do triângulo retângulo. Isso ajuda gigantescamente. Conceitos básicos, funções circulares, relações e identidades trigonométricas, transformações, equações, resolução de triângulos quaisquer, beleza. Só aquele início lá já ajuda um monte. Relações métricas, beleza, o que mais? Áreas e figuras, noções sobre poliedros, estudo do prisma, estudo do cilindro, tá, isso aqui já nem tanto. Geometria analítica plana, que estudo de circunferência também não. De fato, do início ali da trigonometria ajudaria muito a gente nessa parte, tá? E notando que isso aqui é um livro de primeiro ano do ensino médio, cara. Quer dizer, primeiro ano não, é todo o assunto do ensino médio. Ele tinha que dar um pouquinho mais de ênfase na trigonometria, cara. Porque senão a gente está sendo cobrado e espera-se que tu tenha visto isso no ensino fundamental. Muito complicado, mas enfim, não dá pra julgar tanto o livro, né? Ele é um resumo do assunto, então ele vai ser fraco em alguns pontos, não tem como não ser. Não dá pra esperar demais também dele. E aí o que a gente deveria fazer se tu começar a ter problemas com isso? Pegar outro livro, assistir uma aula no YouTube, fazer alguns exercícios para reforçar a parte básica de trigonometria que tu vai precisar. Pois é. E não ficar culpando os números complexos, né? Porque metade das coisas que a gente tá vendo agora são conteúdos de outros são outros conteúdos, são de outros assuntos. Pois bem, não tem nada que ver com número complexo no final das contas. É só uma ferramenta que ele se utiliza para mostrar as coisas pra gente, né? Então, pros exercícios, vamos ver se a gente se diverte um pouco, né, cara? Exercício 1. Exercício, cara, bota o 1 aqui e segue, não é exemplo. Tu sabe abreviar as coisas, mas não confunda elas. Tá, determine o número complexo correspondente a cada ponto assinalado. Que coisa bonita. Então a gente não quer ver respostas. Isso aí. O A seria 2, porque é número real nessa parte, né? A parte real, mais 3i. Então, A, temos 2, mais 3i, muito bonitinho. Ponto B, que eu imagino que se tem um A, vai ter um B também, né? O nosso B tá bem aqui. É só 1 e o valor que multiplica o I é 0, né? O Y é 0 aqui. Então, simples assim. O C. O nosso C, cadê o C? O C vai ser menos 2 e 0 pro Y, ou 0 pro B, né? Isso aí. Menos 2 pro A. O ponto D. O nosso D vai ser menos 1 e menos 2i. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem mais algum? Não, só esses mesmos. Então A, 2 mais 3i, B1. C menos 2 e o outro menos 1 menos 2. C menos 2, menos 1 menos 2 pro D. E tem um E, cadê o E? Ah, tava aqui. Perdi o E, cara. O E é só 1 vezes I. Então é só isso mesmo. Só o tal do I. Se a gente for olhar aqui, é exatamente. Então, mais uma questão que você foi. Agora, questão 2. A gente vai ver o que? Calcule o módulo dos seguintes números complexos. Só módulo não tem problema. 4 menos i. Vamos lá.
4 menos i, meu amor. Daí tu me complica a vida aqui, hein? Então, módulo do z. A gente sabe que vai ser a raiz quadrada do quadrado desses valores, tá? Então, 4 ao quadrado vai ser 16. Aqui vai ser menos 1, que é o nosso b, né? O a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, vai ser menos 1 ao quadrado, que vai dar 1, que vai ficar 17. Nossa, é tão feio assim? Caramba. Bom, não tem como tirar isso aqui da raiz, então eu vou deixar assim. E é mesmo, raiz quadrada 17. Por que tu fica falando que o número é feio? Eu não sei, cara. Não sei se eu fui acostumado a sempre chegar nas respostas, talvez por conta dos livros mais simples que eu utilizava. Tu raramente pegava uma coisa que dava uma raiz quadrada de alguma coisa como resposta. Assim, pelo menos no ensino médio, tá? A graduação é outra coisa. A graduação os livros de física, assim, a quantidade de continha que tu tem que ficar arrastando com um monte de casa decimal, e tu tem que levar tem que arrastar esses números, não dá pra te sair fazendo arredondamento de qualquer jeito, tu tem que fazer considerações quando tu vai arredondar um número. Então é outra coisa, mas pro ensino médio eu lembro que a minha vida não foi difícil, assim, não foi feio, sabe? As questões que eu fazia. Era tudo bonitinho, númerozinho, não tinha nada dentro de raiz, assim, essas coisas que eu tô sendo obrigado a ver agora, sabe? Negócio horrível, olha isso aí. Letra B. Aí, mas tu não te acostumou com as questões? Não, a questão de livro de graduação é uma coisa, a questão de ensino médio é outra. Minha expectativa é completamente diferente. Quando eu abro um livro de cálculo, eu tô esperando a desgraça do mundo ali, sabe? Ali eu tô esperando de tudo. Mas no livro de ensino médio eu espero que as coisas sejam mais simples, sabe? Então fico com essa pequena expectativa aí, que nem sempre é atendida. Então aqui vai ficar z igual a menos 5i. E daqui a gente tira o quê? Que o módulo do nosso z venha a ser a raiz quadrada do tal do nosso a elevado ao quadrado, que nesse caso o nosso a é 0, então mais o b ao quadrado, nosso b é menos 5, então vai ficar a raiz quadrada de 25, que por um acaso, por um pequeno acaso do mundo, isso é 5. Então tá aí o módulo do nosso b. Tá aí. Letra C, né? Porque tinha que ter. Deixa eu dar um zoom aqui, eu não quero estar vendo a resposta, cara. Me incomoda ver a resposta. Raiz de 2 mais i. Tá. Tem um ventilador me gelando as costas, cara. Eu vou ter que levantar aí e tirar ele daqui, porque antes estava quente, agora já começou a dar uma acalmada no clima. E aí o mesmo vento gelado tá tocando no lombo não é bom. Não faz bem pra saúde. Então aqui a gente vai ficar com um módulo do z igual raiz quadrada de a elevado ao quadrado mais b quadrado. O que será que vai sair daqui? Vai ficar 2 aqui, né? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado dá 2, mais 1 ao quadrado vai ser 1, então vai ficar 3. Simples assim. É isso. Raiz quadrada de 3. E não é que é mesmo, cara. Tá, mas a gente tem mais. Uma matriz. Olha quanto tempo a gente não viu uma matriz, cara. Nossa, que saudade que eu tava delas, hein? É tão agradável resolver matrizes. Nossa, que maravilha. Poder matar a saudade agora. Vai ser lindo. 1/2 mais 1/3. E se tu não lembrar como resolver, daí complicou, né? Aí quebrou mesmo. Mas talvez eu lembre.
talvez. Tá. Aqui eu dou um espacinho só pra ficar assim. Bom, módulo aqui não vai ser das coisas mais difíceis do mundo, eu acho. Módulo do Z. O que a gente tem, meu bem? Vai ser raiz quadrada. Uma coisa linda, não vai? Vai ser 1/2 elevado ao quadrado. Que vai ser 1 sobre 4 mais 1/3 elevado ao quadrado. Pois é. Aí vai ser 1 sobre 9. Que beleza. Eu vou multiplicar isso aqui por 9. Então eu vou ficar com... Pera aí. Primeiro joga isso aqui para forma de fração mesmo, bem arrumadinho, para todo mundo visualizar bem o que está acontecendo. Tá. Agora, próxima brincadeira que a gente vai fazer aqui. Vai jogar isso aqui para cá. A primeira fração eu vou multiplicar você por 9 e você também. Então vai ficar 36 aqui. Aqui eu vou multiplicar por 4. Então também vai ficar 36. Pronto, agora eu posso somar as coisas em paz. 9 mais 4 dá 13. E vai ficar 13 sobre 36. Bom, daqui a gente tira o seguinte. Vai ficar raiz quadrada de 13 dividido por 6, simplesmente, né? Não tem muito mais o que fazer. Tá aí. Tá bonito, tá cheiroso, tá muito agradável. E a próxima, o Z é igual a 8. Pois olha só que beleza. Então temos o nosso igualzinho. Eu não tô gostando dessa... Vem pra cá. Não. Essa letra me incomoda. Essa fonte. Que lixo, cara. Agora ele estragou com a fonte básica do documento. Aí. Ctrl C. Eu faço assim, ó. Ctrl A. É Ctrl T, né? Eu sempre esqueço. Tu quer sacanear? Eu troco a fonte, cara. 58. Ah, filhote, tu tá de brincadeira que tu não salva uma coisa ou outra, tu é estúpido. Quem é que programou este pedaço de lixo, cara? Pois é, né, cara? O dia que eu assumi a porcaria da Microsoft, eu vou resolver muitos problemas. Muitos. Num dia só. Ah, pelo menos agora parece que voltou. Pois é. Parece que deu um jeito. Não, cara, eu vou resolver muitos problemas. No primeiro dia que eu entrar lá e assim, eu vou sair de lá e vão estar batendo palma, cara. Falando, nossa, como melhorou a Microsoft num dia só. Os programas, atualizações que receberam, tudo num dia. Tudo vai excelente, assim. Windows, nossa, como o Windows melhorou. É um produto excelente agora, cara. Todo mundo usa. De um dia pro outro, todo mundo vai passar a usar. Tá, bom, o que a gente vai ter aqui pro módulo? Não custa sonhar, né, cara? Tem gente que quer ser artista, tem gente que quer ir pra Lua, tem gente que quer ir pra Marte. Eu não, só quero resolver problemas básicos da vida do ser humano mediano. Só isso que eu quero. Agora a gente vai ter aqui o que? Vai ser raiz quadrada de o A ao quadrado mais B quadrado. Então, o nosso A é 8, o B é 0, portanto vai ficar 8 ao quadrado que dá 64, e raiz quadrada de 64 vem a ser 8. Então tá aí, resolvidíssimo, né? Com quase nada de esforço. Ai, mas tu viu a resposta por isso. É o miserável, né, cara? Z igual a 0. O que a gente tira daqui? Que o módulo de Z
vai ser 0 também, né? Raiz quadrada de 0. Raiz quadrada de 0 é 0, né? Deve descer. Então, é isso. Simples assim. E é mesmo, cara, olha só. Agora a matriz. Quanto tempo a gente tem? Sempre quando tá faltando 2 minutos me aparece uma questão dessas. Não, tem 10 minutos ainda. Então pode aparecer a questão à vontade, que a gente resolve. O determinante dessa matriz define um número complexo. Encontre o módulo deste número, deste complexo. Ai, não diga, meu amor. Então vamos lá. Determinante, o que ele manda a gente fazer? Eu vou ter que escrever isso aqui, não adianta, né? Não tem muito o que fazer, cara, eu vou ter que escrever. 1 e 1. Vamos anotar aqui e vamos resolver a nossa matriz, que a gente sabe o que faz da vida. Certo? Por que a gente não resolveu as matrizes usando esse quadrinho aqui, né? E usou o Excel. Agora a gente vai descobrir. 1, o nosso I e a outra porcaria do 1. De novo pra cá, não é mesmo? Depois I1I. Que criatividade. I1 e o tal do I de novo. E no final de tudo, 1 mais I, 1 menos I e 0. Aí, olha só. Aqui vai ser insustentável. Não tem, né? Não tem. Excel, então. Vamos abrir. Pô, não tô com as minhas configurações. Ai, que bela porcaria. Não tá configurado esse lixo, cara. Tela branca feia. Deixa eu abrir aqui, vamos olhar nos vídeos anteriores. Matemática, resolução, nova pasta, parte 1, tomara que seja essa. Isso, pronto, tela escurinha, agora sim. Agora eu vi resultado. Tá certo, mais alguma coisa? Não, daqui não precisa de nada, deixa assim. Vamos anotar. Oh, meu amor, até calma, cara. Faz as coisas certas. 1 e 1. Aqui vai ser I 1 e menos 1. Não, I, né, de novo. Ele só inverte as coisas. Não é Alt Tab, miserável. 1 mais I, 1 menos I, 0. Não é tão difícil assim. Tu já fez antes. Pronto. Tá, o que a gente faz aqui? Qual regra que a gente usa? Sei lá, de sarros, eu acho, né? Copia as duas primeiras colunas, coloca elas pra cá, do ladinho, e multiplica aqui as diagonais, ó. E o que a gente vai ter na primeira diagonal? 0. Coisa linda. Segunda diagonal. I ao quadrado vezes 1 mais I. Isso aqui tá ficando divertido, né? I ao quadrado vai ficar exatamente isso, quando ele multiplicar por 1. Mais. Aqui vai ficar I elevado ao cubo. Concorda comigo? Ou discorda de mim? I ao quadrado vezes I. I elevado ao cubo. Pronto. Próximo. Aqui vai ficar I menos I ao quadrado. Então a gente fez a primeira parte. Agora tem que fazer as outras diagonais. Aqui vai ser menos. Tudo que sair daqui vai ser menos, tá? Então, o primeiro aqui já deu 0. Excelente, né? De novo. A segunda diagonal seria I menos I ao quadrado. Mas como tu tem que multiplicar por menos 1, então vai ficar menos I mais I ao quadrado. Concordamos com isso? Então, botamos assim. Menos I mais
i elevado ao quadrado. Para de tentar completar as coisas por mim, cara. Eu não preciso disso. Eu não sou uma criança. Eu sei fazer as coisas sozinho. E quando eu não sei, eu peço. É aquela diferença, né? Eu aceito que a máquina faça as coisas por mim, mas quando eu peço para ela fazer. E não quando ela acha que ela deve fazer. Senão a relação não funciona bem, né, cara? Então a última aqui a gente vai ficar com 1 mais i, como tem que trocar o sinal, vai ficar menos 1 menos i. Pronto. Então agora é só somar essas coisas e a gente teria aí o valor do nosso determinante dessa matriz aqui. Ai, ai, i quadrado mais i cubo. Não é pra cá que eu tenho que vir, é pra cá. Aí a gente bota assim, copia. Essa seria aqui número da questão mesmo, é a 3. Sempre quando tá acabando um vídeo tem que sair uma questão desse tipo, pra quebrar com o miserável. Primeiro que não é o módulo ainda, meu bem. Tu tá até precipitando. Primeiro é o número aqui, tá? Então, a gente vai ter i elevado ao quadrado. O meu bem, não, aqui já mudou a situação. Mais i elevado ao cubo, mais i menos i quadrado, mais e tudo mais, menos i mais i quadrado, menos 1 menos i. É só i mesmo? É. Tá bom, então basicamente é só isso aqui que tem que fazer. Que bom. Imagina só se a gente acerta uma questão dessas, que alegria que não ia ser. I ao quadrado. Eu tenho um otimismo gigantesco, cara. I ao quadrado menos i ao quadrado vai dar 0. Então, já tira fora aqui. Aí depois, isso aqui pode ficar fora. Vai ficar i elevado ao cubo, mais i menos i, 0 também. Menos 1 menos i, aqui o que dava para ter feito depois já foi. Muito bem, i elevado ao quadrado vai dar menos 1. Sabemos disso. Menos 1 menos 1, menos 2. Concordamos com isso. I elevado ao cubo vai ficar menos i, né? Exatamente. Menos o tal do i. Então aqui eu vou ficar com menos 2, menos 2i. Pois é. E agora ele quer que calcule o módulo deste tal número i. Quem é que consegue fazer uma coisa dessas, cara? Vai ser raiz quadrada de quem? O nosso a é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, que vai dar 4, mais menos 2 ao quadrado vai dar mais 4 aqui. Então ficaria mais ou menos isso, que vai dar 8. Raiz quadrada de 8. Só que 8 é 4 vezes 2. Todo mundo concorda comigo, né? Então, se a gente considerar 4 vezes 2 e tirar a raiz quadrada disso, eu vou ficar com 2 que multiplica a raiz quadrada de 2 no final de todas as contas. E seria esse o módulo aí dessa jossa, que está aqui, 2 raiz de 2, e a gente acertou. Então, boa revisão de matriz. Eu já nem sabia se eu sabia fazer isso aqui mais. Ai, cara, foi um conteúdo assim tão mecânico, né, para resolver essa parte de matrizes que nem sabia se eu ia resolver, se eu ia conseguir fazer o determinante, se eu lembrava das regras. Mas pelo visto a gente lembrou. Então, 2 raiz de 2, a gente vai olhar nosso tempo aqui, né, porque 2 horas, bateu 2 horas exatamente. Então, no próximo vídeo a gente segue se divertindo com essas questões do livro.
Muitíssimo obrigado pela tua companhia e a gente se encontra por aí.